Olá, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui com vocês, mais uma vez, falando da palavra de Deus, do que importa. Hoje o nosso tema é um tema muito presente nas igrejas pentecostais, principalmente, né? Que é referente a línguas estranhas, né? O dom de falar em línguas estranhas. É um dom muito conhecido, muito presente, que nós podemos observar aí em diversas denominações e até mesmo fora, né? Tem até algumas igrejas aí carismáticas, né, católicas, que elas incentivam aí o dom de línguas estranhas. Então a nossa pergunta é sobre isso, mas um pouco mais além. O Senhor Jesus falou ou chegou, né, na palavra de Deus, aparece algum registro de Jesus falando em língua estranha? Então esse é o nosso tema de hoje. Jesus falou em língua estranha? Então, não, Jesus nunca falou em línguas estranhas, ou língua dos anjos, como alguns falam, né? Não. Por quê? Porque, veja só, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, então, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Por quê? Porque o próprio Jesus é que enviou o Espírito Santo 10 dias depois da sua ascensão aos céus. Então, vamos ler o que fala em Lucas 24, 49, diz assim, ó, Jesus falando: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui Jesus, né, deu a ordem para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que eles fossem cheios de poder de quem? Do Espírito Santo. Então, essa ordem de Jesus, ela se cumpriu 10 dias depois que Jesus foi para o céu, depois da sua ressurreição. Aí, então, ele ficou 40 dias, né, com os discípulos, ensinando, conversando, caminhando com os discípulos. E depois, então, desses 40 dias que ele subiu ao céu, 10 dias depois, aconteceu o dia de Pentecostes, que foi, né, que Jesus enviou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre as pessoas, né, que estavam lá reunidas. Então, vamos ler Atos, capítulo 1, versículo... vamos ler aqui do versículo 4, Atos, capítulo 1, diz o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, daí no versículo 6, fala a respeito da ascensão de Jesus. E no capítulo 2 de Atos, então, diz a descida do Espírito Santo. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja só, Jesus não falou em línguas estranhas. Por quê? Porque ele mesmo é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o batizador, então ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, enquanto Jesus ainda estava aqui na terra, não tinha descido.
Alguns também perguntam, e João Batista falava em línguas? Também não. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não havia descido. Quer dizer, o Espírito Santo ainda não estava agindo do jeito que ele age hoje, morando em nós. Então, até o dia de Pentecostes, quando ele foi enviado, ele ainda agia como ele agia no Velho Testamento. Que ele não morava na pessoa, ele agia, fazia o que tinha que fazer e se retirava. Mas, depois do dia de Pentecostes, então, o Espírito Santo mora naquele que tem Jesus. Então, o próprio Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Então, foi ele que enviou. Então, ele não falou em línguas. Por quê? Porque ele estava aqui no seu ministério terreno e o Espírito Santo ainda não havia descido, para ficar aqui na terra conosco. Tá, então, meus irmãos, esse assunto gera outras perguntas, gera talvez mais questionamentos, e isso será muito bom. Eu convido você a deixar nos comentários se você concorda ou discorda, enfim, deixa a sua opinião, nos envie aí as perguntas. Se você acha que Jesus falava em língua estranha, coloca aí as passagens bíblicas, coloca e pode nos questionar. Eu agradeço a todos os irmãos que têm participado aqui no nosso canal. Eu agradeço a você que se inscreveu já aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever. Vai nos abençoar, vai nos ajudar a levar esses vídeos que falam sobre a palavra de Deus um pouco mais longe. Se você sentir de conhecer o resto do nosso conteúdo, basta você clicar aqui, ó, Seres. Você vai poder aí ver todo aí as nossas playlists, tudo que a gente tem postado aqui. Eu agradeço a todos os irmãos. Deus abençoe.